Amém, queridos? Deus abençoe assim a sua vida. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Acompanhe a leitura. A minha versão é a NVI, ela diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quem estava com ele, de acordo com Marcos, era Pedro, Tiago e João. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Hoje nós fechamos o mês de agosto, que falou sobre joelhos no chão. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz Paulo assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. Orar é um desafio. E eu estava pensando sobre a oração, sobre algumas coisas interessantes. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Por que nós devemos orar? E pensando sobre isso, lembre do seguinte: a oração não é uma informação que você passa para Deus, não é? Você não vai informar Deus acerca de algumas coisas que talvez Ele não saiba. Ó Deus, eu quero falar que a minha vida aqui está meio complicada, talvez o Senhor está ocupado demais aí, não deu tempo de prestar atenção. Deus não é assim, Deus sabe. Nós não oramos porque Deus não sabe. Nós não oramos também para mudar Deus. C.S. Lewis, escritor muito famoso, ele disse o seguinte: a oração não muda Deus, a oração muda a mim. Quando nós oramos, nós nos alinhamos à vontade de Deus, e o nosso coração se rende a Deus. E isso é interessante. E quando nós pensamos na oração, nós então não temos a preocupação, ou não devemos ter essa preocupação de entender a oração como esse lugar onde eu vou mudar Deus. Deus é imutável, os seus planos são imutáveis. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 35, diz assim: olha, quem que deu conselho a Deus para que Ele nos deva alguma coisa? Os seus juízos e os seus caminhos são inescrutáveis. O que Deus faz vai muito além daquilo que a gente pode compreender. Então, para que as nossas orações? Para que servem então as nossas orações? E eu creio que o texto de Lucas, ele vai nos ajudar muito a fechar todas essas mensagens que vêm sendo refletidas nesse mês de agosto sobre a oração, porque é a oração do próprio Filho de Deus. E aqui é interessante, não dá tempo de explorarmos, mas você depois pode pesquisar. Entenda o seguinte: Jesus está aqui como 100% humano e 100% Deus. É um mistério que nós chamamos da unipersonalidade de Jesus. E aqui ele manifesta a sua humanidade de uma forma extraordinária. E quando nós falamos do exemplo de Jesus como aquele que ora, nós estamos falando daquele que tem a preocupação de entender a oração, não para informar Deus, não para mudar Deus, mas para ter intimidade com Deus.
Esse é o sentido de que nós buscamos na oração. E quanto mais íntimos nós somos de Deus, mais conhecemos a sua vontade, mais somos preenchidos com a sua presença, mais recebemos da graça e do amor dele. Perceba o seguinte: se você anda muito com uma pessoa, é bem possível dessa pessoa te influenciar. Se você anda junto com alguém que ora, a tendência é você orar. Se você anda com alguém que é fanático por futebol, daqui a pouco você está lá dando seus gritos, torcendo para o time do colega. Por quê? Porque nós somos influenciados. Da mesma maneira, na oração, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos o privilégio de estarmos estreitando essa intimidade com o Senhor a tal ponto que daqui a pouco você começa a receber essas influências. Há uma frase de um pregador avivalista que ele diz o seguinte, deixa eu beber aqui mesmo. Nenhum homem é maior, desculpa, queridos, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Isso significa, portanto, que nós não estamos falando de algo que pode ser negociado. Ou você ora e tem intimidade, ou você não ora e não tem intimidade. E eu gosto sempre de dizer que nós conhecemos as pessoas pelo tipo de oração que você faz. Quer ver? Eu vou pedir para você fazer uma pergunta para quem está do seu lado aí. Pergunta assim: você já ouviu a minha oração? Pergunta. A gente tem, não deveríamos, mas de vez em quando isso acontece, né? E quando a gente ouve a oração da outra pessoa, a gente tem ideia se ela tem intimidade ou não com Deus. O tipo de oração revela exatamente isso. O que nós pensamos sobre Deus, como nós nos relacionamos com Deus, como nós tratamos Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção que Jesus vai nos ensinar 3 coisas excepcionais sobre a oração. Volte comigo para o texto de Lucas. Lucas, logo no início, ele diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A palavra costume aqui é a mesma palavra de ética, ou ethos, ou comportamento. Ou seja, o que Lucas começa a dizer para a gente é que Jesus, ele tinha uma prática. E a prática de Jesus era a prática da oração. Se você olhar todo o livro, né, o Evangelho, hoje esbarrou aqui. Se você olhar todo o livro de Lucas, todo o Evangelho de Lucas, você vai perceber que Lucas tem a preocupação de apresentar Jesus sempre orando, sempre ministrando, mas também sempre orando. Isso acontece no batismo, isso acontece quando ele vai chamar os discípulos, isso acontece nos momentos de decisões que ele tem. E aqui é mais um. Logo após a ceia, ele está no momento de ser preso, e antes de ser preso, ele vai para esse momento de oração. E a ideia que nós temos aqui é de que Jesus era alguém que fez da oração uma prática. Deixa eu te perguntar, você tem costume de orar? Que tipo de oração você tem feito? Por que eu estou falando sobre isso? Eu devo ter contado aqui, mas eu sempre gosto de lembrar da história de George Miller. Se você não ouviu falar sobre esse homem, você deveria estudar sobre ele. Ele tinha um caderno onde ele colocava os seus pedidos de oração e do lado o dia que Deus respondeu às suas orações. É interessante, eu estava estudando e lembrando disso. George Miller disse que o seguinte: ele nunca pediria nada aos homens, ele disse sempre que pediria
a Deus, e ele tinha a prática da oração. Um dia no orfanato, com quase 1000 crianças, não havia pão e não havia como ele alimentar as crianças, e ele recebeu a notícia de que não havia comida. Ele simplesmente ora a Deus dizendo: Senhor, nós precisamos de comer. E é interessante que nesse inteirinho diz que os padeiros que estavam preparando os pães para a realeza levaram os pães lá para o palácio. Chegando lá, o palácio rejeitou aqueles pães, dizendo: não, eles estão muito assados e nós não gostamos disso. Enquanto George Miller fazia oração, o Senhor já estava preparando os pães. Os pães que foram rejeitados e não serviam nos palácios, acabaram no orfanato, e no mesmo dia a oração dele foi atendida. Nós muitas vezes perdemos a perspectiva da importância da oração. A oração deve ser uma prática em todos os momentos. A oração não é simplesmente uma oração reativa, preste atenção nisso. Jesus não ora para reagir a algo, ele ora de forma preventiva, antes que as coisas aconteçam. Antes de escolher os discípulos, Jesus estava orando. Antes do batismo, ou enquanto ele era batizado, ele estava orando. Ele ensina os seus discípulos. Quando ele vai de um lugar para o outro, a Escritura sempre diz que ele levantava mais cedo, se retirava para um lugar e ali orava. Era a prática da oração. E como é difícil nós levarmos hoje as pessoas à prática da oração. E hoje eu quero incentivar você a mudar o teu jeito de orar. Não é simplesmente quando as coisas estiverem ruins, não é quando você receber uma notícia ou quando você quiser alguma coisa. A expressão é: Jesus orava como de costume, ele tinha esse comportamento, esse perfil. Que você possa fazer de sua vida uma vida de oração. Mas como que é isso? Há um livro muito interessante de Joel Bick, que ele fala o seguinte, que havia uns crentes no século XVIII, que eles aprenderam a fazer de todos os momentos um momento de oração e de meditação da palavra do Senhor. Se eles andavam na rua e eles observavam uma árvore bonita, se eles observaram um animal bonito, se eles viam as próprias pessoas passando, eles começavam a admirar, dizendo: olha, aquela pessoa que está passando é imagem e semelhança do Senhor, glórias ao Senhor por isso. E a partir dali eles começavam a refletir a gloriosa bênção da imagem de Deus em nós. Se eles olhavam para a natureza da mesma forma, o que significa isso? Eles trouxeram para a vida, para o dia a dia, tudo que eles viam, tudo que eles iam fazer, eles lembravam da palavra e elevavam a Deus em oração. Eu quero te fazer um convite hoje: transforme todos os aspectos da sua vida em oração. Acorde orando. Na hora de comer, dê graças ao Senhor. Está falando com alguém, esteja intercedendo. O tempo todo esteja orando. Eu já contei também uma história, e eu gosto muito dela, porque a Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores e um dos maiores pregadores do século XVIII, ele prega na Inglaterra todo final de semana para mais de 10.000 pessoas, e ele diz que tinha dia que as pregações estavam difíceis, mas debaixo do púlpito de Spurgeon havia uma sala de oração, e a história diz que o dia que a igreja parecia fria, que as pessoas pareciam estar dispersas, ele batia mais forte no assoalho do púlpito, para que as pessoas lá embaixo orassem mais forte, para que intercedessem mais forte. Ou mesmo no momento da pregação, haviam pessoas orando. O que eu quero dizer? Nós precisamos da oração, nós precisamos nos dedicar à oração. Jesus tinha o costume da
oração. Hoje, que você possa sair daqui e que o seu coração possa ser inflamado por essa verdade. Eu não sei aonde você vai estar, que ambiente você vai chegar, mas aonde você colocar a planta dos seus pés, seja movido pela oração, e que as pessoas percebam. Muitas vezes você não vai fazer aquela oração de ficar falando alto, mas orando em espírito. Aonde você chegar, comece a clamar o nome de Jesus, comece a interceder. Entenda que você não está apenas ligado no momento que você está aqui no culto com Deus, mas aonde você estiver, Deus está com você. E se você tem que tomar uma decisão, ore. Se você vai ao médico, ora. Se você vai fazer exames, ore. Se você vai conversar com alguém, ore. Esteja em todo momento fazendo da sua vida momentos de oração. Às vezes nós fazemos isso inconscientemente, né? Se nós temos um problema, a gente já começa assim: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu gostaria de que você fizesse isso, não como algo esporádico, reativo a alguma coisa, mas entendendo que em todo momento é uma oportunidade que você tem de falar com Deus. Amém? Repita então assim comigo: todo momento é uma oportunidade que eu tenho de falar com Deus. Então eu quero convidar você: não perca a oportunidade de falar com Deus, porque o teu Deus vai te ouvir. Ele é interessado em te ouvir. O profeta Isaías já diz o seguinte: os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir, nem a sua mão também está fechada para que não possa abençoar. Deus está interessado em se relacionar com você. Ele já conhece a sua história. Ele não é alguém desinformado, mas o maior interesse de Deus é estabelecer um diálogo, porque nessa conversa que você tem com Deus, você é fortalecido. Nessa conversa que você tem com Deus, você é fortificado na fé para continuar a sua jornada. Você pode dizer amém por isso? Então, Jesus tinha o costume de orar. Pergunte à pessoa que está do seu lado aí: qual foi a última oração que você fez? Não aqui na igreja, pelo amor de Jesus. Aqui na igreja é fácil, não é? Qual foi a última oração que você fez sem estar aqui na igreja? Nós vamos descobrir que muitas vezes a nossa vida está precisando de uma recalchutagem aí. E Jesus, ao falar dessa perspectiva da oração, nós encontramos em Jesus um modelo de oração. Primeiro porque ele orava com perseverança. Orar com perseverança significa alguém que não desiste de orar. Lucas capítulo 18, verso 1, diz acerca de uma viúva que todos os dias chegava um juiz dizendo: olha, pleiteia a minha causa, resolva o meu problema. E ele disse: olha, eu vou resolver, não aguento mais essa mulher ficar aqui no meu pé. E no final do texto de Lucas 18, diz assim: Jesus fala dessa parábola para nos mostrar que devemos orar sempre e sem desanimar. Por que é importante isso? Jesus foi perseverante na oração, não apenas quando as coisas estavam boas, ou quando as perspectivas estavam boas. Aliás, o caminho de Jesus não é um movimento tranquilo, mas é um movimento turbulento. Ele estava indo para a prisão, logo a seguir ele seria morto, mas cumprindo o propósito de Deus, ele continua sempre orando e buscando ao Senhor. Perseverar em oração é um desafio. Por quê? Porque o nosso coração se esfria facilmente. Vou repetir: o nosso coração se esfria facilmente. Veja bem, a história diz que Jesus está no Getsêmani com os discípulos. Jesus se afasta apenas um tiro de pedra, alguns metros dos discípulos. Mas o que acontece? Quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Nós desistimos facilmente da oração. Algumas coisas nos pegam, e alguns sentimentos e algumas ações nos pegam de jeito. A gente começa a dizer:
não compensa mais orar, estou cansado. E é interessante, na narrativa aqui, vai mostrar que os discípulos estavam tristes, abatidos, né? Não estavam aguentando aquele momento, já era tanta pressão, já era tanta coisa difícil, né? Quantas vezes as lutas que nós passamos querem afogar a nossa oração? Quantas vezes nós não temos força nem para orar? Pergunta para quem do seu lado, já aconteceu com você? De ter aquele dia que você fala assim, hoje parece que eu não dou conta nem de orar. Sabe o que significa isso? Significa que é um momento que você precisa mais orar, que você precisa mais buscar o Senhor. Eu já passei por muitas lutas, e muitas vezes, como Mateus capítulo 6 diz, a gente tem que entrar no quarto, em secreto, e orar ao Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante? É que às vezes, nós entramos e começamos a orar e parece que está pesado, parece que está difícil, parece que não está rompendo, mas persiste na oração, comece a clamar ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? A minha experiência é que a gente vai se agigantando. Você já sentiu isso? Você começa, parece que pequeno, você parece que começa aqui meio sem fé, você começa meio desanimado, mas quanto mais você clama ao Senhor, quanto mais você vai adentrando na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, eu estou aqui na presença do Senhor, tem misericórdia de mim. Daqui a pouco você começa a sentir uma força, o Espírito Santo vai entrando na tua vida de uma forma extraordinária, daqui a pouco você está expulsando demônio, daqui a pouco você está tendo visões, daqui a pouco as coisas estão mudando. Meu irmão, não desista da oração. Mas quanto mais nós perseveramos na oração, nós temos a possibilidade de ver Deus agindo na nossa vida. E o inimigo começa a colocar ideias erradas, dizendo, olha, você já orou tanto, você não orou tanto não, meu irmão. Há muito mais ainda para orar. E quanto mais nós oramos, mais nós veremos a graça e o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Dizia, não sei se o pastor Werles lembra disso, Joel Kominski, ele diz o seguinte, isso aqui é bom para os líderes de célula, diz que o frutificar nas células está ligado diretamente ao seu tempo de oração. Líderes de célula que oravam 15 minutos tinham um tipo de frutificação. Líderes de células que oravam meia hora tinham outro tipo de frutificação. Os que mais produziam, que mais cresciam em liderança, é aqueles que conseguiam pelo menos ficar 1 hora de oração. O que significa isso? Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais oração, quanto mais perto do Senhor, mais graça, mais poder, mais visão, mais intimidade da parte do Senhor. E eu gostaria hoje que você saísse daqui dizendo, eu não vou parar de orar. Você pode dizer amém? Levante a sua mão bem alto assim então, bata no ombro dessa pessoa e diga assim, olha, se você está desistindo de orar, Deus te trouxe aqui para dizer que é pelo contrário. Se você orava 10 minutos, ore 20. Se você orava meia hora, ore 1 hora. Porque quanto mais oração tiver na tua vida, mais graça, mais poder. Persevere na oração. A resposta vai chegar, a graça vai chegar. Eu creio nessa palavra e ministro ela sobre a sua vida. Deus é Deus que ouve a nossa oração. Aleluia. Pedro, Tiago e João já estavam lá, dormindo. Tem hora que parece cansativo, gente. Tem hora que parece difícil. Mas Jesus nos dá esse exemplo de nos mantermos firmes na oração e orarmos. A Escritura diz, orai sem cessar. O que significa isso? Significa que a oração, ela não é apenas, como eu já disse, para informar Deus, ou para mostrar alguma coisa que Deus não sabe, não. A oração é uma arma que você tem. Quando a gente descobre isso, o nosso discurso é diferente. Geralmente, eu aprendi o seguinte com um teólogo, de joelhos dobrados, preste atenção nisso, na oração, nós temos que ser humildes. De joelhos dobrados, nós somos pó, porque
porque nós reconhecemos a grandeza e a soberania de Deus, né? Eu nunca vi ninguém ajoelhado dizendo assim, eu sou grande. Eu nunca vi ninguém ajoelhado dizendo, nossa, olha como que eu sou forte. Eu nunca vi ninguém ajoelhado dizendo assim, olha como eu sou bom. Geralmente quando a gente se ajoelha e se rende a Deus, é dizendo, Senhor, eu sou tão pequeno, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim. Então um homem de joelho, ele é sempre pequeno. É o momento que nós nos rendemos. Mas sabe qual é o interessante da oração? É como nós nos levantamos da vida de joelho. Você não se levanta achando mais que você é pequeno. Você não se levanta mais achando que é qualquer um. Você não se levanta mais achando que não é amado. Você não se levanta mais achando que Deus não vai ouvir a tua oração. De joelhos dobrados é humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Mas quando nós nos levantamos da oração, nós nos levantamos com mais fé, nós nos levantamos com mais ânimo. E eu quero te dizer hoje, experimente isso na sua vida, porque quando você estiver de joelho, e enquanto você estiver ajoelhado, haverá graça de Deus derramada no teu coração, haverá fé derramada no teu coração, haverá o poder de Deus derramado no teu coração. Enquanto você ora, o Espírito Santo está fazendo uma obra poderosa no teu coração, coisas que você nem imagina. Meu irmão, não faça como Pedro, Tiago e João, ai, estou triste, ai, estou abatido. Não, de joelhos nós estamos diante de um Deus poderoso, para que quando nós nos levantarmos, nós vamos fazer como Davi, em Deus nós faremos proezas. Amém? Quem sabe o que está faltando na nossa vida é isso. É interessante que os judeus oravam sempre em pé, mas nesse texto é interessante que Jesus, e aí o texto diz isso, ele se ajoelha, ele se rende. Tem horas na nossa vida que não tem como, é aquela hora que a gente pensa assim, ufa, não aguento mais, que não tem mais jeito, que o nosso próprio corpo se rende. É o momento dos joelhos, é o momento que a gente continua orando. Ajoelhar-se é dizer ao Senhor, Senhor, eu entrego tudo a Ti. Ajoelhar-se é dizer, Senhor, eu me rendo, agora não é mais a minha força, não é mais do meu jeito, agora é do jeito do Senhor, não é? E deixa eu fazer apenas um adendo aqui. Você já observou como nós somos teimosos? Como é difícil nos rendermos? Como é difícil admitirmos que a nossa oração muitas vezes é inapropriada, que nós não sabemos das coisas, que nós não fomos sábios, que nós pisamos na bola. Nós muitas vezes nos chegamos à oração achando que nós já sabemos o caminho. Se o Senhor fizer assim vai dar certo, Deus. Se o Senhor agir desse jeito vai dar certo. Mas chega um determinado momento e Deus nos leva a esse momento para dizer, Deus, eu não sei o que o Senhor fará, não sei como o Senhor fará, a única coisa que eu sei é que eu tenho que ficar aqui de joelhos buscando ao Senhor. Eu quero te chamar então agora ainda, e eu vou sair do sermão e depois eu volto para ele, porque Jesus diz assim no versículo 40, chegando ao lugar, eles disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Só nisso aqui eu poderia ficar a noite toda. Isso aqui chamou muito a minha atenção. Jesus estava dizendo aos discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, que haveria momentos difíceis, que muitas pessoas não resistiriam a esses momentos, e que eles precisavam orar para estarem preparados para esse momento. A tentação aqui era a perseguição que estava por vir. A tentação aqui era a dificuldade de enfrentar determinadas situações que muitas vezes nós pensamos que nós não vamos passar por ela. Quantas vezes o Júnior aqui já orou dizendo, Senhor, eu não passo de hoje não. Quantas vezes a gente já orou dizendo, Senhor, eu não dou conta de nem mais 1 centímetro. Quer ver uma coisa? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, você já fez esse tipo de oração? Não dá, Deus. Se não acontecer um negócio hoje, eu não sei nem se eu amanheço. Por quê? Porque tentação aqui
tem a ver com ser tomado pelo poder da prova, a tal ponto de você não resistir mais à prova, de você não resistir mais à situação, da situação tomar conta da sua vida. Quantas situações de angústia têm tomado conta da sua vida? Quantas situações de choro têm tomado conta da tua vida? Quantas situações de perseguições no trabalho, na escola, na vida familiar têm tomado conta da sua vida? Quantas coisas o poder da tentação toma conta da nossa vida que a gente não resiste. O que Jesus diz é: se vocês orarem, vocês terão poder, não para se livrar da tentação, mas para resistir à tentação. Ou seja, a prova pode vir, mas se nós estamos em oração, nós vamos resistir. O lamento pode até chegar, mas ele não vai nos derrubar. As dificuldades da vida nós teremos que enfrentar, mas quando nós estamos orando, passa a prova, passa a luta, e vai chegar o momento da gente cantar o hino da vitória. Mas o que vai fazer a gente atravessar, o que vai fazer a gente passar para o outro lado, é a certeza de que na oração nós encontramos força. E hoje, em nome de Jesus, a sua oração precisa ser transformada, para você entender se a prova, se a angústia, se a perseguição, eu quero te dizer, há um escape dessa tentação. Na oração, a força de Deus para você vencer. Você pode dizer amém por isso? Levante sua mão, bata no nome dessa pessoa que está do seu lado, diz assim: eu não sei se você chegou aqui desanimado, eu não sei se você chegou aqui sem fé, mas cada oração que a gente está fazendo aqui, o Espírito Santo está fortalecendo o seu coração, está fortalecendo a sua mente. Você não vai sair daqui cabisbaixo, você vai sair daqui poderoso em Deus para enfrentar as lutas. Orem, porque quanto mais orar, mais poder, mais graça, mais sabedoria da parte de Deus para lidar com essas situações. Por isso Jesus orou. Jesus orou também em submissão. Esse é um outro ponto que eu acho muito interessante. Ajoelhar-se aqui já era um sentido de alguém que se rende a Deus. E ele então passa a dizer: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Eu aprendo uma coisa interessante aqui, e eu queria chamar a sua atenção para isso. Quantas coisas nós queremos evitar na vida e Deus não nos permite deixar de enfrentá-las. Quantos desertos nós temos que enfrentar. Quer ver uma coisa? Pergunta para quem está atrás de você, para não ficar muito enjoativo assim, né? Pergunta para quem está atrás de você assim: você está passando por alguma luta, alguma dificuldadezinha, algum problema? Meu irmão, Deus não nos isenta de passar pelos cálices da vida. Deus não vai te isentar de você ter que amadurecer no processo. E a questão é discernir a vontade de Deus enquanto as coisas estão acontecendo. E aqui Jesus, ele não impõe a sua vontade dizendo: Deus, seguinte, eu não vou passar por isso, chega, já fui humilhado demais, já passei por coisas demais. Não, ele entende o propósito, e ao entender o propósito, ele diz algo tremendo: existem momentos na nossa vida que nós não andamos senão na confiança da oração que temos em Deus. Deus nos dá a oração como aquele lugar que, mesmo sem entender as coisas, que mesmo sem compreender todas as coisas, nós continuamos naquele lugar, crendo que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Eu não sei como, eu gosto de um teólogo que ele diz assim: olha, tem hora que tem situações na nossa vida que a gente tem que olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não sei como o Senhor vai sair dessa, eu só vou ficar quieto vendo como que o Senhor vai sair dessa. Porque é assim, porque tem hora que a gente não sabe. E às vezes, se perguntar para você,
Você vai falar do seu problema, mas se falar assim, como você vai sair dessa, você não sabe. Mas meu irmão, fica na expectativa, porque se você está orando, o Deus que você serve, Ele tem um escape para a tua vida. E a vontade e o propósito dele para a tua vida. Jesus tinha um propósito. Jesus aqui mostra a sua humanidade e como nosso representante vicário, e ele então passa a dizer: olha, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Calvino fala de 3 tipos de vontade, pelo menos. Escute isso. Calvino, do século XVI, juntamente com Martim Lutero, foram homens que trouxeram para a vida da igreja, novamente, o que nós chamamos de reforma protestante, dentre tantos outros. Mas Calvino, falando sobre a questão da vontade, ele apresenta 3 tipos de vontade. Nós temos a vontade de Deus, amém? Mas nós temos a nossa vontade. Você tem vontade, que nem sempre corresponde à vontade de Deus. E esse é um problema sério. Mas nós ainda temos que pensar que ainda tem a vontade do diabo, do capiroto, que quer impor também sobre a sua vida. Meu irmão, são 3 vontades. Nós lutamos contra a vontade de Deus, porque nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Muitas vezes somos influenciados pela vontade do diabo, que vem, né? Pastor Romeu, pregando hoje de manhã na sede, falou de sapatinho de algodão, né? As propostas do diabo não vêm assim, né? Com 2 chifres, aquele negócio, não, vem coisa bonita, né? Com aqueles pratos bonitos que você pensa, olha que legal, que joia, né? De repente vem com uma saia curta, um cabelo, né? Não sei o que, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. As propostas e a vontade do diabo, né? Às vezes a gente fica, nossa, aleluia, eu acho que é de Deus. Cuidado, hein? A gente tem que pensar nisso. Mas observe então que nós lutamos contra essa vontade. Nós temos que aprender a dizer não para a vontade do diabo. E isso é complicado. Porque não vem escrito assim, ó, isso é vontade do diabo, não. Às vezes ela vem travestida de algo que parece ser bom, que parece ser de Deus, que parece que vai ser maravilhoso, mas vai te afastar depois da igreja, vai te afastar da célula, vai te afastar das amizades boas, vai te levar para lugares que não agradam ao Senhor. Render-se à vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis, porque é negar a sua vontade. Lucas capítulo 9, Jesus falou assim, aquele que quer seguir-me, ele deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Meu irmão, negar a sua vontade é difícil, tá? Muitas vezes a gente está querendo determinadas coisas que não correspondem à vontade de Deus. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Só que a gente só para por aí e não termina de ler o versículo que diz assim, porque nós não sabemos como orar. O grande problema é que a gente acha que a gente sabe orar direitinho. O grande problema é que a gente acha que a gente já sabe os caminhos todos. Se render à vontade de Deus é um desafio. E hoje eu gostaria de convidar você a entender que Deus te chama a estar plenamente voltado para Ele. Voltado para Ele em submissão. A Escritura diz assim, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. E admitir isso, de que o Senhor tem um caminho melhor, né? E render-se ao Senhor é o nosso desafio. Deixe-me terminar. Por fim, Jesus orava com intensidade. O texto diz o seguinte, e aqui eu vou fazer um outro adendo, porque isso aqui eu até comentei com a Shirley, o tanto que isso aqui me impactou. Enquanto Jesus orava, rendendo-se à vontade de Deus, o texto diz assim, apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Eu fui estudar sobre isso. Eu falei assim, mas um anjo aqui, mas Jesus, o próprio Deus, não é? Aqui, como que é esse negócio? E eu descobri alguns comentários que eu quero compartilhar com você. Existem momentos que as lutas são tão difíceis. Existem momentos que a gente está tão angustiado,
Existem horas na oração que a gente está tão em aperto, que a gente precisa de consolo, que aquela coisa que está engasgada. Os discípulos estavam tristes, Jesus estava triste, havia um propósito, mas não é fácil. Nós não estamos pregando aqui um mar de rosas, nós estamos pregando aqui que é possível ter uma vida triunfante em Jesus, mesmo e apesar das dificuldades. Mas aí me chama a atenção quando Jesus está orando, e o suor dele se transforma em gotas de sangue, mas nesse momento de angústia e de dor, vai lá Lucas e diz assim: olha, um anjo foi lá confortar o Senhor. O que os comentários dizem, e eu gostei muito disso, há momentos que nós precisamos de um conforto sobrenatural. Há momentos que nós precisamos de um socorro. E quantas vezes nós estamos gritando na oração, dizendo: Deus, está difícil. Quantas vezes nós não sabemos como pedir, como orar, como fazer. Está tudo bagunçado, que está tudo desordenado, que o que tem pela frente parece que é difícil. A gente não sabe lidar com essas coisas. Nós somos pessoas atrapalhadas, a gente troca o pé pelas mãos. A gente deveria ficar quieto e a gente acaba fazendo o que não devia. E vai bagunçando tudo, e depois a gente corre de novo para a igreja, e fala com o pastor, e fala com a pastora, e pede socorro para o irmão, e vai na célula, e depois abandona tudo de novo, e vai virando aquela confusão. Mas eu quero te declarar hoje uma promessa da parte de Deus: nos momentos de angústia e de dor, você não está sozinho. O que o texto diz é a provisão de Deus nos momentos de angústia. Há conforto de Deus no momento de angústia. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei qual a dor, qual a angústia que está passando, mas Hebreus diz que os anjos do Senhor ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Haverá sim a ordem da parte dos céus dizendo: visita aquele meu servo, visita aquela minha serva, traz uma porção de consolo sobrenatural sobre aquela vida. E eu quero declarar que o conforto e o consolo de Deus estará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente não sabe mais como sair das situações, as lágrimas pesam, o coração pesa, a dor pesa, mas hoje em nome de Jesus, levante a sua mão assim comigo, mas levante alto, bata o nome dessa pessoa que está do seu lado de novo, diga assim: haverá consolo da parte de Deus para você, haverá socorro da parte de Deus para você. Não desista, persevere na oração, renda-se ao Senhor, entenda que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas continue orando, continue buscando. E aqui então termino, diz assim: depois, estando angustiado, orou ainda mais intensamente. Quando nós falamos em oração, nós falamos de alguns tipos de oração. Nós falamos, por exemplo, do tipo de oração que chamamos de oração de confissão. Oração de confissão é você chegar diante de Deus: Senhor, pisei na bola, não devia falar, fazer, aconteceu, me perdoa, eu confesso meus pecados. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já fez esse tipo de oração? Confissão. Existe a oração que é a oração de adoração. Essa é muito boa, É aquele momento que a gente ora dizendo: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grandioso, o Senhor me salvou, louvado seja o Senhor. Você já fez esse tipo de oração? Parece que você vai exaltando ao Senhor, e a glória de Deus vai aumentando, e você vai dizendo glória a Deus, você vai dizendo aleluia, e daqui a pouco o ambiente vai sendo mudado, porque aquele momento de oração é algo tremendo. Mas tem algo mais, não é apenas confissão, não é apenas oração. Existe também o tipo de oração que a gente chama de súplica. O momento de súplica revela aquele momento em que nós começamos a pedir coisas a Deus, diante das nossas necessidades, diante dos nossos temores. E quantas vezes nós temos vergonha de chegar diante de Deus e orar e pedir as coisas. Há um livro que eu li muitos anos passados, e você não pode passar dessa vida para outra.
sem ler esse livro, chama Oração de Jabes. Pastor Welles e pastor Juscelena devem lembrar. É interessante na oração do Jabes que ele começa dizendo assim: Senhor, me abençoa. Ele não tem vergonha de pedir a Deus a bênção, não. Ele não tem vergonha de declarar que ele é um necessitado, não. Ele diz: Senhor, me abençoa, alarga minhas fronteiras, muda a minha história, muda a minha vida. O que Jesus faz aqui é orar intensamente, pedindo: Senhor, olha, a prisão está vindo aí, a cruz está vindo aí, há um propósito eterno sendo realizado, e Jesus ora intensamente. E nesse momento que ele ora pedindo o quê? Que a graça de Deus estivesse sobre a vida dele. Meu irmão, qual foi a última vez que você orou com ousadia? Qual foi a última vez que você abriu a sua boca dizendo: Senhor, eu estou precisando, eu sou um necessitado, eu não sei como eu vou fazer, eu não estou preocupado com o irmão da direita, da esquerda, mas eu vou abrir a minha boca e vou clamar. Eu acho interessante, Jesus passando, Jesus está no caminho, Jesus está com os discípulos, as coisas estão acontecendo, os milagres estão acontecendo, mas tem um cego que está à beira do caminho, está fora do projeto, está fora da realidade, está perdido, está doente, mas ele ouve falar que Jesus está. Ele não fica orando assim: ó Senhor, tem misericórdia. Ele abre o bocão, irmão. Eu quero, eu preciso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está molestando o mestre, cala a tua boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem hora, irmão, que a gente tem que gritar. Tem hora que a súplica tem que ser lá em cima. Tem hora que a gente tem que usar toda a nossa força, toda a nossa intensidade e clamarmos a Deus. E Deus está te dando força, Deus está te dando graça, Deus está te dando uma igreja, Deus está te dando um ambiente aonde você pode clamar intensamente. Deixa eu falar e eu quero terminar com isso. Nós temos oportunidades. Tem hora que é difícil, porque existem algumas coisas que precisam acontecer. Eu aprendi que ambiente revela propósito. Repita comigo: ambiente. Não, misericórdia, irmão, depois de 3 horas de pregação, né? Ambiente revela propósito. O ambiente da igreja é onde o propósito da oração começa a ser revelado, porque aqui é um ambiente de oração, aqui é um ambiente de milagres, aqui é um ambiente de Espírito Santo, aqui é um ambiente da palavra do Senhor, de adoração. E quando nós entramos nesse ambiente, algumas coisas começam a acontecer. Quando nós falamos que nós devemos orar intensamente, nós estamos falando que nós devemos usar tudo o que nós podemos para interceder, para clamar, para suplicar ao nosso Deus, crendo que nós seremos socorridos. A pergunta que eu faço para você é: mesmo diante dos desafios que você tem, mesmo sabendo das angústias que você tem passado, mesmo sabendo das tentações que estão pela frente, há homens e mulheres nesse lugar dispostos a abrir a sua boca e clamar pelo favor de Deus? Há neste lugar homens e mulheres que não se importam com o que esteja acontecendo, mas crê que se abrir a boca ao Senhor e clamar ao Deus que você serve, Ele pode te ouvir. Então eu quero te fazer um convite, fique de pé. Eu quero te fazer um convite. Qual foi a última vez que você fez uma oração intensa? Qual foi a última vez que você abriu a tua boca? Eu não sei, mas eu sinto nesse ambiente hoje, que nesse momento que nós falamos sobre a oração de Jesus, o Jesus que ora intensamente, que ora em submissão, que ora em perseverança, Ele nos ensina a fazer isso. E eu creio que o Espírito Santo já está curando o teu coração, já está renovando as suas forças. Você pode dizer amém? Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está à sua esquerda e à sua direita. Nós vamos orar agora.
E eu quero terminar com essa oração. Há um ambiente de oração aqui poderoso nessa hora. Há bênçãos da parte dos céus para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Diga para quem está do seu lado assim: olha, nós vamos orar como há muito tempo nós não oramos. Fala assim: eu vou abrir a minha boca como há muito tempo eu não abria. O Espírito de Deus está aqui. E quando você começar a orar, você vai ser renovado. Quando você começar a orar, as suas forças serão renovadas. Os seus olhos espirituais serão renovados. Enquanto cantamos, feche os seus olhos. Ore, 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 ore aos céus. neste lugar. Declare que toda a honra do nosso Deus, o poder e tua é agora para sempre. Amém. Você pode
dizer glória a Deus? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o nosso louvor. Você veio aqui e não entregou ainda a sua vida para Jesus, ou está afastado de Jesus e quer entregar para Ele, fazer uma nova aliança com Ele, dá um sinal assim, vem aqui à frente, para que oremos por você. Tem alguém que veio aqui hoje, Deus falou no seu coração? Deus te abençoe, minha querida, aleluia, glória a Deus. Receba a graça, o perdão, a misericórdia de Deus e a salvação em Cristo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém para fazer uma aliança com Jesus? É sua noite, é a sua oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de fazer uma aliança com Ele. Tem alguém? Vem aqui, tem alguém? Vem aqui à frente, tem mais alguém? Deus está te dando essa oportunidade, aleluia, glória a Deus. Aqui os intercessores já estão orando com a nossa irmã, e eu queria chamar aqui à frente agora, também, você que veio aqui hoje e precisa de uma palavra de oração, de imposição de mãos, mais uma vida aqui para Jesus. Parabéns, querido, parabéns, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba o perdão de Cristo, a graça dele na sua vida, viu? Intercessores, ore com ele, por favor. Glória a Deus, parabéns pela decisão. Tem alguém que precisa de uma oração com imposição de mãos? Vem aqui à frente aqui agora. O Deus que cura está aqui hoje. O Deus que cura está aqui entre nós. O Deus que responde com milagre está aqui entre nós. Tem alguém que quer receber uma oração? Tem alguém? Está vindo aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém que quer receber uma imposição de mãos com oração? Vem aqui à frente. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com a sua bênção. No nome de Jesus, sua vida vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Sua história vai mudar a partir de hoje, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas. Não há nada impossível ao nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer na tua vida. E eu quero declarar hoje, na autoridade do nome de Jesus, sua história vai mudar a partir de hoje. A graça e o favor de Deus virá sobre você. Você vai mudar, a sua vida vai mudar, sua história vai mudar, essa situação vai mudar no nome de Jesus. E eu queria pedir já, os intercessores e pastores que estão aqui, já com a unção, já comece a orar, já comece a ministrar na vida dessas pessoas. E o teu fardo é leve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba seu milagre agora. Pai, em nome de Jesus. Eu declaro a cura. Eu declaro a cura agora para os que estão doentes. Recebe agora, em nome de Jesus. Todos os enfermos, recebe agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, na autoridade dele. Eu te abençoo agora para você ser curado. Agora, recebe, em nome de Jesus. Eu repreendo toda doença, toda perturbação do inferno na sua vida, toda opressão do inferno na sua vida agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu dou uma ordem no nome do Senhor. Caia por terra toda opressão na sua vida. Agora, toda voz do inimigo seja silenciada agora da sua vida. Toda opressão de Satanás, todo julgamento de Satanás, toda culpa que Satanás está colocando no seu coração, vai cair por terra agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora a alegria que vem de Deus. Toda depressão que está na sua vida, eu estou dando uma ordem, sai agora. Depressão, sai, sai, sai no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor agora. Recebe a alegria que vai durar para toda uma eternidade. Sim, recebe o seu milagre no nome de Jesus. Você precisa do milagre? Eu declaro agora em nome de Jesus, receba ele. É porta aberta que você precisa de um trabalho ou uma porta financeira, seja qual for. Em nome de Jesus eu ministro para a tua vida esse milagre. Recebe. Em nome de Jesus, receba. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor. Você está abençoado para o reino de Deus, para um novo tempo, uma nova história. Acredite, esse Deus te ama tanto, que Ele deu o Filho dele por você. E Ele não só te salvou, mas Ele te dá uma vida abundante, porque é isso que Ele prometeu.
prometeu: eu tenho vida abundante para dar. E você recebe hoje, no nome de Jesus, essa vida abundante. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe. Igreja, Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre sua vida. Que te dê sua bênção, que te dê sua paz. Que você seja abençoado, abençoada. Que onde você colocar o seu pé, aonde você estiver, a bênção de Deus chega lá. A bênção de Deus vai estar lá, acredite. É no nome dEle que você é mais do que vencedor. Tenha uma semana abençoada. Você pode dizer amém? Mais um amém para Ele. Deus abençoe.